Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: Cristo, depois de ter realizado o milagre, saiu daquele lugar para não inflamar ainda mais a inveja dos judeus. Este é o comportamento que devemos observar. Nunca devemos estar determinados a continuar ao lado daqueles que armam armadilhas para nós e armam armadilhas para nós. Por isso se diz: E Jesus, saindo daquele lugar, isto é, de onde havia feito o milagre, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado coletando impostos. Por que não nos é dito a forma e o tempo em que foram chamados os outros apóstolos e apenas Pedro, André, Tiago, João e Mateus? Precisamente porque tudo isso veio de empregos precários e condições humildes. Na verdade, não há nada inferior à função de cobrador de impostos, nem mais humilde que a condição de pescador. Os publicanos aproximavam-se do nosso Redentor, não só para falar com ele, mas para comer com ele. Porque Jesus não só corrigia muitas vezes os mal-intencionados, com os seus argumentos, com as suas obras ou com as suas repreensões aos seus inimigos, mas também com as suas repreensões aos seus inimigos. Frequentar as refeições, ensinando-nos com este procedimento que a qualquer momento e de qualquer trabalho podemos tirar utilidade. Quando os fariseus viram isso, ficaram indignados e por isso se diz deles: E quando os fariseus viram isso, disseram aos discípulos de Jesus: Por que com os publicanos, etc. Deve-se notar aqui que os fariseus, quando imaginaram ter apanhado os discípulos de Cristo em algum pecado, dirigiram-se a Cristo, como se vê por aquelas palavras: Eis que os teus discípulos fazem obras proibidas no sábado. Desta forma, tentaram desonrar Cristo diante dos seus discípulos. Fizeram tudo isso com maldade e com o desejo de separar o coração dos seus discípulos do Mestre. É como se ele dissesse: Por que vocês me acusam de chamar os pecadores à penitência? Pela mesma razão vocês devem acusar Deus Pai, porque ele deseja, como eu, a emenda dos pecadores e desta forma lhes demonstrasse que não só o que repreendiam não era proibido, mas, segundo a lei, era algo superior ao sacrifício, porque a lei não diz: Quero misericórdia e sacrifício, mas ordeno isso e excluo isso. Ajude nosso canal curtindo este vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando. Até amanhã!